Ai, que frio! 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 Oh, que frio! Eu não gosto de frio. Crianças e jovens, era uma vez Minas Gerais, era uma vez a Bahia, e esses dois estados tiveram revoltas. Nossa, professor, mas como assim revoltas? Se enquadra em qual recorte temporal? No período colonial, é claro. Hoje, especificamente, eu não vou falar da Bahia, galerinha, apenas de Minas Gerais. A questão das revoltas coloniais na Bahia a gente fala na próxima aula. Senão a aula ia ficar muito longa, aí vocês vão ficar cansadinhos, vocês são criancinha ainda. Então, uma coisinha de cada vez. Vamos lá. O que é necessário compreender antes que tratemos da revolta em Minas Gerais propriamente dita? Primeira coisa, senhores, a crise portuguesa, olha só aí no nosso pano de fundo. Tá Portugal na caminha da UTI, tadinha. Ai, meu Deus, professor. Portugal está numa crise econômica bastante severa, o que levou a uma situação muito drástica. Portugal está fragilizado? Isso mesmo, senhores. É muito importante entender que lá por volta do século XVIII, metade do século XVII, nós temos uma Portugal que até então é grande, poderosa, é a pioneira na exploração dos mares, é ela própria, a senhora dos oceanos. Uma das poucas a ter como colônias as terras da inexplorada e exótica América. É essa mesma Portugal que agora está não muito bem das pernas, senhores. Por quê? Porque eu vou falar agora. Presta atenção. Olha só, até então as monarquias ibéricas, e quando eu me refiro a qualquer coisa que é ibérica, eu me refiro à região onde hoje é Portugal e um pedacinho da Espanha, tá? Então, ibéricos, portugueses ibéricos, são equivalentes, tá? Moços, eles eram pioneiros em grandes empreitadas de navegação, como acabei de falar, tá? Eles dominavam os oceanos, colonizavam as Américas e até então não havia muita concorrência. Mas nem sempre essa história continuou da forma como estava. É então que surge França e Inglaterra, que já eram dois titãs para a época, e eles resolvem entrar nessa jogada. Afinal de contas, ter a América como colônia, dá uma grana isso, rapaz. França e Inglaterra então entram na brincadeira, tá? E o problema, galera, é que França e Inglaterra, como vocês bem sabem, gostam bastante de ter suas próprias colônias e acabar lucrando em cima dos outros. Coitado da Espanha que eu digo, mas não entremos nesse assunto, senão a gente vai fugir do tema. Moços e crianças, o fato é que França e Inglaterra eram as maiores potências na época. Portugal, por um bom período, ganhou seu dinheirinho, ficou lá na sua, bem de boinha, mas em determinado momento teve que se associar a uma das duas potências. E a balança pendeu para o lado da Inglaterra, falando do ponto de vista português, tá? Diante da crescente influência política e econômica daqueles dois gigantes, Portugal acabou assumindo um lado, e esse lado foi o lado da Inglaterra. Como acabei de falar para vocês, senhores, Inglaterra e França gostam bastante de ter suas próprias colônias e geralmente sair ganhando nas relações econômicas e também políticas, tá? Então, sabedores disso, nós não vamos nos surpreender ao descobrirmos que Portugal acabou assinando o Tratado de Methuen em 1703. Professor, que tratado é esse? É o Tratado de Panos e Vinhos. Nossa, professor, não ficou claro ainda. Panos e vinhos, tá? E aí, tem uns panos e uns vinhos. Eu vou explicar, calma, não chora. Moços, saibam que de fato, esse tratado não foi nada vantajoso para Portugal. Professor, então por que eles aceitaram? Galera, a partir do momento que você tem uma grande potência ao seu lado, não se vincular a ela economicamente, nem que isso te traga alguns prejuízos, não é muito inteligente. Porque fazer frente às vontades de uma Inglaterra extremamente poderosa naquele momento poderia significar a antipatia da mesma. E a antipatia da mesma poderia significar soldados ingleses invadindo seu território e tomando o governo. Pá! Nossa, professor, então isso é coação, é crime? É coação, mas crime naquela época depende de quem ganhasse, né? E a gente sabe que Portugal não aguentaria com a Inglaterra naquele momento, tá?
Criancinhas, quando eu falo do Tratado de Medellín, eu quero que vocês imaginem questões econômicas necessariamente. E elas giram em torno do seguinte: Portugal era um grande produtor e vendedor de vinhos. Nossa, professor, eu já ouvi falar do vinho do Porto, é muito famoso, é de Portugal, é. E os planos, professor? Os senhores estudaram com a minha pessoa o fato de que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial. A gente não chegou aí ainda na Revolução Industrial e o seu ápice, mas já saibam os senhores que a Inglaterra era uma grande produtora de tecidos, tá? E eles acordaram com Portugal o seguinte: Portugal, o seu vinho é muito gostoso, o seu vinho é muito bacana, vamos fazer um acordo comercial? Você compra os meus paninhos, eu compro os seus vinhos e a gente tira uma série de impostos, a gente torna mais fácil um para o outro comprar esses produtos em específico. O que vocês acham? Portugal falou, tá bom, né? E galera, como vocês bem sabem, o sistema econômico que vigorava nessa época era o mercantilismo. Professor, eu lembro que o mercantilismo se baseava, entre outros elementos, na manutenção de uma balança comercial favorável. Ou seja, eu devo vender mais do que eu compro, porque se eu comprar mais do que eu vendo, eu vou ficar pobretão. Isso mesmo. Se você gastar mais do que você tem, uma hora o seu dinheiro acaba, tá? E isso aos poucos estava acontecendo com Portugal, porque é a Inglaterra mais vendida que comprava. Professor, bem que você disse que essa relação, o Tratado de Medellín, não era nada vantajoso para os portugueses. Pois é, eu avisei, tá? Ela não era nada vantajosa para os portugueses. Quem saiu ganhando poderosamente foram os ingleses. E é por isso que a nossa Portugal está indo ao UTI, olha lá, coitadinha dela. Tem dinheiro sendo injetado em Portugal, mas ela continua doente aí. Por quê? Porque a balança se tornou desfavorável ao extremo. Nossa, professor, e para sair dessa crise? Nossa, ela se agravou ainda mais? Sim, se agravou. Medidas tiveram de ser tomadas, senhores. Professor, quais medidas foram tomadas? Me conte, vou contar. Olha só. A economia portuguesa estava muito fragilizada, estava em frangalhos, estava despedaçada, estava fraquinha. É então que Portugal voltou suas atenções para uma de suas colônias, Minas Gerais. Vocês sabem por que Minas Gerais se chama Minas Gerais? Porque lá havia muitas minas. Mina, professor, a gatinha, menina, gatinha? Não, claro que não. Mina de minérios. Minérios muito caros, muito preciosos, como por exemplo, adamantio, professor. Não existe adamantio, só no do Wolverine. A gente está falando de ouro, gold, sabe? Ouro. Então, em Minas Gerais havia bastante ouro. E é então que uma Portugal, bastante fragilizada economicamente, volta sua atenção para uma de suas colônias que tinha bastante ouro, né? O problema, galerinha, é que extrair ouro não é fácil. Ele tá lá embaixo da terra, tem que quebrar com picareta, dá um trabalhão, tá? Além do mais, trazer esse ouro até Portugal sem que ele não acabe sumindo no caminho também é problemático. Então a gente tem uma série de problemáticas aí. Nós temos uma colônia rica em ouro, mas pegar esse ouro, tratar esse ouro, taxar esse ouro e trazer esse ouro, tudo isso traz problemas seríssimos para Portugal. Então a fiscalização precisava se tornar mais rigorosa. Portugal está pobre, a gente tem uma colônia que tem ouro, então vamos proteger esse ouro. Nossa senhora, talvez a gente tire daí o remédio para a economia portuguesa que estava fraquinha de coma. Moços, moças, qual foi as medidas tomadas? Em primeiro lugar, taxar mais impostos para a coitada da Minas Gerais. Vigiar mais, fiscalizar mais. O contrabando, pessoal, como eu falei para vocês, era um problema grave, precisava ser evitado a todo custo, tá? Senão, Portugal ia continuar naquela situação. Só que apesar disso tudo, lá pela metade do século XVIII, a extração de ouro começou a diminuir bastante, o que afetou muito a coroa. E a coroa portuguesa não teve outra opção, senão recorrer ao Marquês de Pombal. Não é esse Marquês de Pombal, não é esse aqui, ó. Aquele não, é esse aqui, Sebastião José de Carvalho e Melo, que viveu de 1699 a 1782.
Professor, quem era ele e por que ele tem um leão? Crianças, ele era o ministro de Estado da Guerra e dos Negócios Estrangeiros do rei Dom José. Primeiro, Dom José foi até o Marquês de Pombal e falou: meu caro Marquês, Portugal passa por uma grave crise. O senhor é ministro dos negócios, então as finanças, a fazenda aqui de Portugal precisa ser recuperada e isso é obrigação do senhor. Crie planos, crie estratégias, dê um jeito de recuperar a nossa economia. 1, 2, 3, valendo! É então que o Marquês de Pombal propõe as reformas pombalinas. Professor, por que Pombalina? Esse nome dele ele é o Marquês de Pombal. Tem a ver com o quê? Dá para adivinhar, né? Crianças, crise na metrópole? Questionou-se o Marquês de Pombal. Basta que exploremos mais a colônia. E exploremos melhor. Não só a quantidade, mas também qualidade. E professor, o que ele propôs? Quais foram as reformas eleitas por ele para que isso acontecesse? Foram várias, senhores, mas tratemos apenas de algumas para não cansar os senhores. Só que antes da gente falar dessas reformas, mocinhos, termino aqui a parte 1 da nossa palestra. Falarei das reformas pontinho a pontinho na segunda parte. Espero vocês lá. Beijo!